Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a Calvary Campo. Sempre um prazer, sempre uma alegria nos reunirmos em torno do nome de Cristo Jesus, com a profunda consciência que nos reunimos não apenas em torno de um nome, mas na presença de uma pessoa. Quando nós falamos que nós nos reunimos em nome de Jesus, nós não estamos falando que nós estamos nos reunindo lembrando de alguém que passou pela história e já não está mais aqui. Porque Jesus Cristo disse que cada vez que nos reuníssemos em seu nome, sejam 2 ou 3 ou mais, Ele estaria no meio de nós. Importante compreendermos isso porque quando nós temos a profunda consciência de que nesse momento, não apenas conceitualmente, de modo abstrato, mas quando nós temos a profunda consciência que Cristo se faz presente aqui, nesse momento, a nossa postura de adoração muda. Quando nós temos a consciência que Cristo se faz presente aqui, nesse momento, a maneira como preparamos o nosso coração para receber a palavra muda. Então, ao nós darmos continuidade a esse culto, ao nós abrirmos as nossas Bíblias, eu quero te desafiar a preparar sua mente, preparar seu coração, abrir os seus ouvidos, fruto de uma consciência ímpar de que Jesus Cristo está aqui no nosso meio e que Ele quer falar com cada um de nós. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso, capítulo de número 1. A gente ainda vai terminar o capítulo 1, viu, gente? Pode acreditar. Eu não fiz a contagem dessa vez, eu não sei se é a 6ª mensagem em Efésios, talvez. A gente já está no versículo 13, olha só. 6 mensagens, versículo 13, Efésios 6 capítulos, aí você faz a conta. Se a gente continuar nesse ritmo, vamos ver, antes do Natal a gente quer terminar. Efésios capítulo 1, convido você à leitura dos versículos 13 e 14, mas antes disso, se você não tem uma Bíblia, eu peço que você levante sua mão e mantenha a sua mão levantada no lugar onde você estiver, e o pessoal vai te ajudar. Alguém precisa de uma Bíblia? Por favor, levante sua mão. Nós fazemos questão que você possa acompanhar o texto bíblico conosco, tá? Mantenha a sua mão levantada. O pessoal vai te ajudar. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vou ler novamente. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos que fale conosco. Fale conosco de modo comunitário, isto é, o Senhor tem uma mensagem para essa igreja. E fale conosco também no nível individual, porque o Senhor tem uma mensagem para cada um de nós. Que a expectativa do indivíduo não anule a responsabilidade da comunidade. E que a expectativa da comunidade não anule a percepção do indivíduo. Porque no Evangelho de Jesus Cristo essas coisas elas se relacionam. Quem eu sou, à luz das Escrituras, como povo. E dentro daquilo que somos como povo, aquilo que o Senhor propõe a mim e aos meus irmãos como indivíduos. Que o Teu Espírito Santo, do qual a Tua palavra fala, possa falar aos nossos corações.
e que essa convicção de que o Senhor Jesus se faz presente nesse momento, e de que a convicção de que, tal como Deus falou, trazendo revelação registrada que se torna esse livro, que não pensemos, não ousemos pensar que o Senhor falou lá apenas, mas que o Senhor que falou lá e fez com que esse livro fosse registrado, é o mesmo Senhor que há de falar aqui, nesse momento, com cada um de nós. Que o Teu Espírito carregue essas verdades às nossas mentes, que o Teu Espírito carregue essas verdades aos nossos corações, e que possamos pensar não apenas como verdades abstratas, descoladas da realidade, mas que possamos ter essa compreensão de que o Senhor nos trará palavras de desafio, e palavras de conforto, e palavras de ânimo, e palavras de exortação, ou seja, o que quer que o Senhor deseje fazer pelo Teu Espírito essa noite, que estejamos abertos para a santa operação da Tua vontade em nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nas últimas 2 semanas nós tivemos 2 amigos, 2 convidados. Pastor Rodrigo Quintan nos falou há 2 domingos, pastor Ricardo Renó nos falou no domingo passado, por isso eu creio que é válido nós nos conceituarmos de novo, ou nos situarmos de novo, onde é que nós estamos na carta de Paulo aos Efésios. Agora, uma coisa que é importantíssima, e eu estava pensando isso essa semana, ruminando essas verdades, nós precisamos pensar que quem é o apóstolo Paulo, a quem ele escreve, em que tempo ele escreve, com que objetivo ele escreve, a qual cidade ele escreve, dentro de qual contexto ele escreve. Por quê? Porque se nós não compreendemos a totalidade do que está acontecendo, ou do que está emergindo no texto sagrado, nós, infelizmente, faremos o que muitos cristãos têm feito ao longo da história, sobretudo nos últimos 2 séculos e meio, que é fragmentarmos as Escrituras. E aí a gente olha para alguns versículos, essa é a verdade doutrinária A, essa é a verdade doutrinária B, essa é a verdade doutrinária C. Embora isso seja importante, embora isso seja verdadeiro, por exemplo, nós falamos sobre doutrinas incríveis como a doutrina da eleição e predestinação, nós falamos sobre a redenção, nós falamos sobre a justificação, nós falamos sobre o perdão dos pecados, e tudo isso tem a sua particularidade, mas o que eu quero que você pense quando nós chegamos aqui no versículo 14, que é um momento de transição dessa carta, ou ao menos nesse capítulo, onde Paulo está introduzindo uma ideia, está estabelecendo um fundamento, eu gostaria que você lembrasse algo muito simples. O apóstolo Paulo não é um teólogo contemporâneo do século 21. O apóstolo Paulo é um rabino convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, que, portanto, tem uma retórica, que, portanto, tem um jeito de falar, que, portanto, tem uma maneira de contar a história. Aliás, é isso que os rabinos faziam. Você conhece um pouco da história judaica, isso é revelado no Antigo Testamento, e todo rabino que se prezasse, ele ia falar daquilo que nós chamamos de os atos poderosos de Deus. Ele ia falar que Deus criou os céus e a terra, ele ia falar que o homem rebelou-se contra Deus, mas que ele chama Abraão, lá em Gênesis 12, e de Abraão ele traz uma promessa para gerar uma família, de uma família ele gera um povo, esse povo que é eleito, esse povo que é escolhido, não apenas para carregar as bênçãos de Deus sobre si, mas para ser bênção para toda a humanidade. Isaías vai usar a nomenclatura luz para as nações, luz para os gentios, enfim, todo rabino contaria essa história. E ele falaria também que há uma promessa do reino de Deus que haveria de vir através do estabelecimento do Messias ungido. Então, do início ao fim, da criação, passando pela queda, continuando naquilo que a gente chama de redenção, até a restauração de todas as coisas. E essa é uma esperança muito vívida em Israel. Tanto é que quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Jesus Cristo tendo ressuscitado e falando a eles por 40 dias sobre o reino de Deus, os discípulos olham para Jesus e perguntam: é agora que vais restaurar o reino a Israel?
É agora que o Senhor vai estabelecer o seu reinado sobre a terra, é agora que o Senhor vai trazer ordem ao caos. É agora que será cumprido aquilo que os santos profetas falaram na antiguidade, onde não haverá mais a centralidade e o domínio da maldade e dos poderes do mal. É agora. Então era uma esperança muito clara para todo judeu. E todo rabino, quando contava uma história, ele contava a história a partir dos atos poderosos de Deus. Por que isso é importante? Porque é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo no capítulo 1, dos versículos 3 a 14, aqui na carta aos Efésios. Não pense que ele está falando apenas de doutrinas descoladas da realidade ou conceitos abstratos. Então, versículo 4, 5, ele está falando disso, e depois disso, embora isso seja verdade, numa mentalidade rabínica, ele está contando uma história. Que história ele está contando? Versículo 3, ele vai dizer, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O pano de fundo é glórias a Deus por aquilo que ele fez. E o que ele fez? Ele vai começar não na criação, mas o versículo 4 ele vai dizer o que ele fez. As bênçãos celestiais que ele nos concedeu, coisas que nós não poderíamos obter de maneira alguma ou a partir do nosso mérito, ele começa antes da criação. Ele fala, ele nos escolheu antes de tudo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O amor de Deus por nós é um amor que precede a criação e que vem da eternidade. Não apenas isso, não apenas bendito seja Deus por ter nos escolhido, mas porque Ele nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. Um povo, uma comunidade distinta, um povo do qual não deveria ter do que ser acusado, porque vive de modo a gerar um testemunho para as nações. Bendito seja Deus, versículo 5, que em amor nos predestinou para quê? Para sermos adotados como filhos. O que ele está dizendo é que Deus não nos chamou para viver na sua vizinhança, Deus nos convidou para entrar na sua casa. Deus não propôs a nós, o seu povo, uma relação apenas de proximidade, mas Paulo está dizendo, Deus propôs uma relação de profunda intimidade. Se nós usássemos termos humanos, ele está dizendo, Deus nos deu seu sobrenome. Deus nos chamou de filhos, embora sejamos, como cantamos, estrangeiros. Embora não façamos parte desse povo originalmente, ou não tenhamos mérito algum para fazer parte desse povo, Deus nos acolhe, Deus nos dá um predestino, ou seja, antes de todas as coisas, Ele diz qual seria o nosso destino, e o nosso destino não é um lugar tão somente, o nosso destino não é o céu apenas, o nosso destino é a família de Deus. Bendito seja Deus porque Ele fez isso por seu propósito, segundo a sua vontade, para o louvor da sua glória, nos dando a sua graça. Bendito seja Deus, versículo 7, porque nele nós temos a redenção por meio do sangue. Então veja, Paulo está contando uma história. Antes da fundação do mundo, criação, redenção. Por que ele não vai contar aqui sobre Abraão, Isaac e Jacó? Porque ele está falando aos Efésios, ele não está falando a judeus. Ele está usando uma retórica judaica, mas ele está falando a gentios, que não conhecem a história de Israel. Então, Paulo está contando a história da humanidade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus nos criou, Deus nos deu um chamado, e isso acontece na figura de Abraão. Vocês serão para mim nação santa, povo escolhido, reino de sacerdotes. Deus nos envia com uma missão, e nós sabemos que nós não conseguimos cumprir essa missão a parte do sacrifício de Cristo, é o que ele diz no versículo 7. Então Deus envia um povo, Deus transforma um povo, Deus comissiona um povo, mas como garantia de que essa missão seria cumprida, Ele envia o seu Filho. E nele nós temos a redenção, versículo 7, por meio de seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ele derrama sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revela o mistério da sua vontade, ou seja, não há impressão, por vezes, que quando você lê o Antigo Testamento não está tudo tão claro ainda? Não parece que está faltando alguma coisa? De fato, porque o clímax da história é Jesus Cristo. Então aquilo que de alguma forma não estava muito claro, ou não era concreto, visível e palpável, se torna plenamente perceptível na pessoa do Filho, porque Ele vem e nos redime. Nele, versículo 11,
fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que vivamos para o louvor da sua glória. Ele fala isso mais de uma vez. E aí a gente chega aqui, nos versículos 13 e 14. E eu preparei um diagrama que eu acho que nos ajuda a entender um pouco mais. Isso aqui é o que nós chamaríamos de o drama da redenção. Você pode não acreditar, mas nesses 6 símbolos, nós temos o Evangelho. Nós temos toda a história. Primeiro, Deus nos criou, é aquela primeira seta. Deus se manifesta, Ele cria a humanidade. Ok? Não havia nada, mas Ele cria. Nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas o que acontece? Gênesis capítulo 3. A queda, a ruptura. Ele nos cria para si, mas nós, através dos nossos primeiros pais, nos rebelamos contra Ele. É muito mais do que comer um fruto proibido. É essa postura de autonomia, de querer ser Deus, de querer se bastar, de dizer não para o propósito divino e sim para os meus próprios planos. Autonomia essa que tentamos viver, ou muitos de nós tentam viver até hoje. Mas Deus não se dá por satisfeito porque o seu plano é muito claro. Ele chama um homem, Abraão. A esse homem ele concede uma promessa de que viria uma família e de que viria um povo e que desse povo viria o Messias. E Deus envia esse povo, que é o povo de Israel, em missão. Esse povo avança na história. De modo que talvez você tenha já se perguntado, poxa, por que Israel? É porque ele quis. Israel mereceu? Não, Israel não mereceu. Israel, se você olhar para a história, Israel falha miseravelmente. Mas Deus quis. Deus escolheu um povo em benefício da humanidade. Não é Israel para que Israel fosse simplesmente esse povo que pudesse reter exclusivamente as bênçãos de Deus. Não, mas Ele escolhe um povo em benefício da humanidade. Estava falando com a minha esposa outro dia. Não é interessante que quando o povo de Israel sai do êxodo egípcio, e ele começa aquela peregrinação, talvez você já tenha ouvido a história, por 40 anos no deserto. Eu não sei se você sabe, alguns dias seriam suficientes para fazer a travessia, mas Deus permite que eles fiquem 40 anos no deserto. Mas enquanto eles estão avançando, os povos estrangeiros, os povos cananeus estão dizendo o quê? Esse é o povo que serve um Deus que derrotou os deuses egípcios. Então não enxergue as batalhas de Israel e a trajetória de Israel apenas como relatos militares. Não, Deus está espalhando o seu nome por sobre a terra, dizendo, eu sou o único Deus, acima de todos os falsos deuses. E Deus está enviando Israel em missão para que todo aquele que se encontrasse com Israel pudesse perceber o que significa, de fato, um povo transformado por um Deus verdadeiro. É isso. Antigo Testamento. Israel se prostitui. Israel, numa figura simbólica dos profetas, adultera. Israel se afasta do Deus verdadeiro, se prostra a Baal e tantos outros falsos deuses. Por isso Deus envia juízes. Por isso Deus envia pessoas que vão relembrar Israel da sua identidade, missão e propósito. Por isso Deus envia profetas. Para quê? Para que através de 2 perspectivas pudesse lembrar Israel da sua identidade, missão e propósito. Uma delas é o lamento. O que os profetas faziam? Lamentavam. Lamentavam porque aquele era o povo de Deus que não vivia de acordo com a vontade de Deus. Profecia, na essência, um dos aspectos da profecia, é lamento. É olhar para o povo de Deus e profeticamente dizer, cuidado. Cuidado se você não está vivendo em coerência com a sua identidade. Porque se você não estiver vivendo em coerência com a sua identidade, você jamais vai viver plenamente o seu propósito. Primeira perspectiva é o lamento. Inclusive, há um pastor, amigo, que corretamente, creio eu, afirma que uma das coisas que está faltando na igreja contemporânea é lamento. Porque a gente só se reúne para celebrar.
Mas dificilmente a gente se reúne para lamentar. Lamentar nosso pecado. Lamentar a miséria da humanidade. Lamentar quem sofre por não conhecer a Jesus. Lamentar essa estrutura de maldade que é a sociedade. Às vezes a gente tem muita celebração e pouco lamento. Segunda perspectiva dos profetas, não apenas o lamento, mas a esperança. Sabe por quê? Porque quando um povo que ouve de Deus as seguintes palavras: vocês são meu povo escolhido, eu tenho uma bênção para vocês, eu vou abençoá-los para que vocês sejam bênção, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel, eu vou estabelecer no meio de vocês um trono, e da linhagem de Davi haverá um rei que nunca será tirado desse trono. E aí você chega num ponto da história e o que acontece? Israel está no exílio, está longe da terra, o templo que Deus havia dito que seria um ambiente de relacionamento com ele está destruído. A cidade de Jerusalém, que era a cidade santa, que haveria e haverá de ser o centro do reino de Cristo na terra, está em ruínas. Os portões estão destruídos. As muralhas estão ao chão. E não há um rei em Israel. Mas espera aí, Deus havia prometido que estaríamos na terra, que teríamos um templo, que a cidade santa seria vívida e que haveria sempre um herdeiro de Davi no trono de Jerusalém. O que aconteceu? Será que Deus falhou? E aí Deus envia profetas para dizer o seguinte: mesmo em meio ao caos, tenha esperança. Quão simples e quão importante nos relembrarmos o papel dos profetas no Antigo Testamento e trazermos para nós a realidade hoje. Mesmo em meio ao caos, tenha esperança. Olhando o caos do mundo, olhando a maldade humana, nós precisamos nos lembrar de uma coisa: Deus ainda não trouxe um ponto final à história. Então Israel tenta cumprir sua missão, falha. É por isso que Deus envia Cristo. É a cruz. Deus envia Jesus Cristo para que ele pudesse ser o cumprimento do Antigo Testamento, para que ele pudesse carregar sobre si, inclusive, as punições das falhas de Israel e da humanidade como um todo. Não apenas os pecados passados, mas os pecados que haveriam de vir, o meu e o seu. Para que Cristo pudesse mostrar o que de fato significa viver plenamente a vontade de Deus e nos desafiar novamente a missão que continua. Israel tinha uma missão: ser um povo distinto, representando quem eu sou, em prol da humanidade, cumprindo a missão. O que é a igreja? Reino de sacerdotes, comunidade santa, para anunciar as grandezas de Deus que nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. O plano continua o mesmo. Um povo distinto, em missão, que vai mostrar ao mundo o que significa ser um povo tocado e transformado pelo Deus verdadeiro. Para quê? Para que no fim de todas as coisas, no retorno de Cristo, nós saibamos que mesmo aquilo que não conseguimos ver com os nossos olhos nos dias de hoje, porque Deus prometeu, Ele há de cumprir a restauração de todas as coisas. Acredite ou não, é o que o Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: Deus nos escolheu antes de tudo. Deus nos deu uma santa vocação. Deus nos enviou em missão. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados e para nos redimir e para reafirmar tudo o que precisava ser reafirmado por Deus. E aí nós chegamos ao versículo 13, onde o Paulo vai dizer: e quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Não apenas o Cristo foi enviado, mas o Espírito foi deixado como garantia de que tudo que Deus disse que faria, culminando na restauração de todas as coisas, Ele há de fazer, e o Espírito Santo é a garantia de que isso vai acontecer. Ele usa essa expressão: vocês foram selados. Não é exatamente isso que Jesus diz nos evangelhos? Evangelho de João, ele fala: eu vou. Ele olha para os seus discípulos, ele fala: eu vou, mas eu volto.
Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Eu vou para lhes preparar uma morada, mas enquanto eu vou, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar a vocês um outro Consolador. Da mesma identidade, uma outra pessoa. O Espírito da verdade, que não falará de si mesmo, mas falará de mim. Porque o papel do Espírito Santo na história é apontar para Cristo. E ele diz, eu vou deixar o Espírito Santo e ele vai guiá-los a toda a verdade. Ele vai convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Pecado singular, não é dos pecados, é do pecado singular. Porque só há um pecado que de fato define para onde iremos após a morte. Jesus diz, do pecado, porque não creram em mim. A humanidade precisa ser convencida da sua incredulidade e o único que tem poder para fazê-lo é o Espírito Santo de Deus. Da justiça, porque a humanidade será julgada pelos seus pecados. Ou da justiça por causa de Cristo e do juízo, porque a humanidade há de ser julgada pelos seus pecados. Deus se colocará como justo juiz. Então ele está dizendo que isso acontece, no versículo 13 aqui, ao nós ouvirmos a palavra da verdade. Ou seja, todo cristão tem em si a habitação do Espírito Santo de Deus. E não permita, mais uma vez, que isso seja apenas uma verdade abstrata, descolada da realidade, apenas com fundamentação teológica. Não, saber que você é a habitação do Espírito Santo de Deus muda tudo. Porque agora não somos mais órfãos, não estamos mais sozinhos, e agora esse poder que Israel não tinha para cumprir a sua missão e propósito, nós temos não apenas a partir da cruz, mas a partir do Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona para o cumprimento da missão. É Ele. É o Espírito de Deus que habita em nós, nos impulsionando para o testemunho que Deus deixou a nós. Não é isso que diz Atos 1:8? Que quando recebêssemos o Espírito Santo, ou o poder do Espírito, seríamos testemunhas. Onde? Em todos os lugares. Começando nos nossos ambientes de convívio, Jerusalém, e se espalhando por Judeia, Samaria, confins da terra. E aí Paulo usa uma expressão importantíssima. Ele diz que ao receber o Espírito nós fomos selados em Cristo. Selo, em linguagem antiga aqui, pode ter várias conotações. Pode tanto simbolizar autoridade, como posse, como garantia. Então você está enviando uma mercadoria de um lugar para o outro, de um porto para o outro. Chega a caixa, tem ali um selo. É o teu selo. Só tem um selo no mundo daquele jeito. Antes, algumas famílias tinham anel, na cera, ponto, selo. Ou uma carta selada, fala ali de identificação ou de posse. Mas selo também como garantia. É mais ou menos assim, é você comprar um carro financiado e você paga a primeira parcela. O carro está em sua posse, mas o carro é seu? Não. O carro pode ser utilizado por você. Mas quando é que ele vai ser seu de fato? Quando você terminar o pagamento. De certa forma, o que o Paulo está dizendo é o seguinte: tudo alcançará a plenitude um dia. E o Espírito Santo é esse penhor. O Espírito Santo é essa garantia. O Espírito Santo é essa primeira parcela que confirma a intenção do comprador, por assim dizer, de que um dia todas as coisas ganharão plenitude. O Espírito Santo é esse selo no sentido de garantia. Mas o Espírito Santo, como nós vamos falar daqui a pouco também, fala muito dessa ideia de pertencimento. Há muita discussão sobre esses dois versículos, sobre se o Espírito Santo aqui é simplesmente a habitação do Espírito, ou se é uma segunda experiência que alguns vão chamar de batismo do Espírito, ou encher do Espírito, ou Dr. Martin Lloyd-Jones chamaria de segunda bênção. Eu não creio que a ênfase do apóstolo Paulo é explicar se é na conversão ou é depois da conversão.
há bons argumentos para ambos. Há quem diga que não, quando você se converte, você não apenas recebe o Espírito Santo, mas você também é cheio do Espírito, é batizado com o Espírito, e enfim, há argumentos para isso. Há outros argumentos também que vão dizer que ter o Espírito habitando em si é uma coisa, mas a experiência do encher, do Espírito Santo vir sobre, ou a experiência do batismo com o Espírito Santo é uma outra experiência. E, de fato, há textos que parecem propor isso. Embora por muito tempo eu crie que era uma coisa só, mas há textos que parecem propor essa realidade. Por exemplo, Atos 9, versículos 17 a 20, diz que Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Ou seja, Paulo já havia passado pela experiência de conversão 3 dias atrás. Mas é somente a partir dessa oração de Ananias, homem de Deus, enviado, que ele passa a experimentar aquilo que a Bíblia chama de estar cheio do Espírito. Como eu disse, a ênfase de Paulo não é essa, mas eu acho que alguns pontos são importantes aqui. Por exemplo, quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos evangelhos, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Ele fala que o Espírito venha sobre vocês, recebam o Espírito. Mas não é apenas até Atos 1:8, onde o Espírito vem em plenitude com poder. E parece que eles passam a ter uma outra experiência com Deus através do Espírito. Eu digo isso porque, refletindo ao longo dos anos sobre essas realidades e lendo, e sobretudo me deparando com um texto como esse, eu li uma frase do teólogo já falecido, Dr. Martin Lloyd-Jones, que realmente mexeu comigo. Eu gostaria de propor essa frase a vocês. Ele diz: estou cada vez mais persuadido de que ao nosso malogro quanto a entendermos essa precisa declaração, que explica tanta letargia entre nós cristãos na hora presente. Pelo menos chego a afirmar que todo cristão que não esteja experimentando a alegria da salvação acha-se nessas condições em grande parte, por não compreender a verdade ensinada nesse versículo particular das Escrituras. Então, Lloyd-Jones está comentando esse texto. Pois nele nos vemos face a face com a maneira pela qual podemos penetrar na plenitude que deveríamos estar experimentando em Cristo. O que Martin Lloyd-Jones está falando aqui é algo incrível. E se ele estiver certo, e eu não sei se ele está, mas se ele estiver certo, o que ele está dizendo faz muito sentido. Porque o que ele está dizendo na sua afirmação é: talvez a razão de tanta letargia espiritual em meio ao povo de Deus não está no fato desse povo não ter sido salvo, porque de fato é povo de Deus, portanto, pressupõe a sua salvação, pressupõe a sua escolha, pressupõe a sua predestinação. A discussão não está aqui. A discussão é, mesmo sendo salvos, mesmo sendo bons cristãos, mesmo conhecendo a verdade do Evangelho, para não entrar em divergência de nomenclatura, eu vou usar uma nomenclatura mais fácil. Talvez esses cristãos não estejam hoje vivendo plenamente cheios do Espírito Santo de Deus. E se esse encher acontece no momento da conversão ou depois, esse não é o ponto e não importa, mas o ponto é se nós temos ou não vivido uma vida cheia do Espírito. Porque isso vai definir toda a nossa postura diante de Deus, à luz do Evangelho. E isso vai definir o nosso testemunho à luz das nações. Ou seja, Martin Lloyd-Jones traduziu uma angústia pastoral. O que é uma das grandes angústias? Eu falo por mim. E falo por alguns colegas com quem converso. É você, às vezes, olhar para a gente boa. É você olhar para a gente querida. É você olhar para a gente que você não tem, embora a gente não possa ver coração, olhar para a gente que você não tem dúvida da salvação daquela pessoa, mas, embora seja um salvo em Jesus Cristo, me perdoe a dureza da expressão,
embora seja salvo, seja um apático, seja um cristão letárgico, seja alguém que achou que o evangelho se define a partir de pressupostos morais e éticos tão somente. Então, se eu não roubo ninguém, se eu não faço mal para ninguém, eu sou um bom cristão. Gente, isso não é evangelho, isso é no máximo catolicismo romano. No máximo. Mas não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque conduta moral não pressupõe salvação. Um ateu pode ser íntegro. Para ser correto, para não matar, para não roubar, não precisa ser cristão, só precisa ter caráter. Então o evangelho não diz respeito apenas a conceitos morais e éticos. E aí isso deve nos fazer pensar. E uma pergunta muito simples: você tem vivido a sua vida a partir do encher do Espírito Santo de Deus? Porque essa é a pergunta que Paulo está fazendo aqui. Ele já afirmou que fomos escolhidos. Ele já afirmou que fomos predestinados. Ele já afirmou que fomos eleitos antes da criação do mundo. Mas aqui há um ponto interessante. Quem? Aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que é selado. O que o Paulo está dizendo aqui? E aqui a gente vai fazer uma distinção que é importante. É um corte que é fundamental. Quem é salvo sabe que é salvo. Por quê? Porque é selado pelo Espírito. O selo do Espírito Santo nos traz essa convicção de que somos dele. Se você me perguntar, Diego, você é salvo? Eu vou falar, eu sou salvo. Como é que você sabe? Eu vou falar, eu sei, amigo. Eu sei porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim traz a profunda convicção na minha mente e coração de que eu sou dele e ele é meu. Mas, Diego, você pode provar? Então, não posso provar cabalmente, cientificamente, se é isso que você está me perguntando. Mas esse selo do Espírito Santo, a qual João vai falar lá na sua carta, que vai nos mostrar que aquele que é dele sabe que é dele, parafraseando João, quem é dele sabe que é dele. Se você tem dúvida que é dele, por isso que é um corte importante, eu te encorajo a orar e se certificar de que é dele mesmo. Porque quem pertence a Cristo, embora seja consciente de suas falhas, embora seja consciente de seus pecados, embora seja consciente de que está aquém daquilo que haveria de ser, como todos nós estamos, quem é de Cristo recebeu sobre si esse selo do Espírito Santo e tem essa convicção inequívoca. Isso é o que o Paulo está dizendo aqui. Agora, é possível ser dele. É possível ter em si o Espírito. E se o Martin Lloyd Jones está certo na leitura de Paulo, e eu acho que ele está, é possível ser um cristão apático e letárgico por não viver uma vida cheia do Espírito. Como eu disse, essa é a angústia, creio eu, de qualquer pastor, é a minha. É às vezes olhar para pessoas que estão 1 ano, 2 anos, 5 anos, e talvez tenha um testemunho mais ou menos assim, eu não quero diminuir testemunho de ninguém, mas um testemunho, olha, eu fazia isso, fazia aquilo e fazia aquilo, eu não faço mais isso, nem aquilo, nem aquilo. Mas a pergunta é, então, o que você faz? Porque há muitos testemunhos de ex, né? Eu sou ex isso, ex aquilo. Ok, eu entendi de onde Deus te tirou, mas eu quero saber para onde Deus está te levando e quais são as evidências disso. Porque o poder do Espírito Santo sobre nós nos dá o poder de viver uma vida de testemunho. Povo distinto, através da história, que se move na história, mostrando àqueles que não conhecem a Deus o que significa ter um relacionamento com esse Deus, ser transformado por esse relacionamento e mostrar isso na sua vida. Isso é assunto seríssimo. Gente que conhece Jesus e ama Jesus, mas não parece que tem o reino de Deus como prioridade na sua vida. Isso pressupõe uma vida que não é cheia do Espírito Santo.
qual é a base das minhas decisões? Como é que eu gasto o meu tempo? Onde é que eu invisto meus recursos? Como é que eu utilizo minha energia? Como é que eu planejo minha vida? Como é que eu vislumbro o meu futuro? Como é que eu me relaciono com o meu patrão ou com meus empregados? A resposta para tudo isso vai te dizer, número 1, se você tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo. Número 2, se o reino de Deus é prioridade na sua vida. Portanto, esse é um texto também de profunda análise. Porque já não basta olhar para a salvação, aprendemos isso, como algo que há de acontecer depois que eu fechar os olhos aqui. Já aprendemos que ser salvo não diz respeito a um destino, ou seja, sou salvo, portanto, o que eu quero? Quero ir para o céu. Como a salvação tem se manifestado hoje? A partir desse selo que mostra ao mundo a quem você pertence. A partir desse selo que dá a garantia plena de para onde você vai. A partir desse selo que te traz profunda segurança, ou na doutrina dos reformadores, gera aquilo que a gente chama de perseverança dos santos. Eu só vou perseverar até lá, não porque eu tenho virtude em mim mesmo, mas que o Espírito Santo de Deus me carregará pela sua graça até a consumação de todas as coisas. Essa é a esperança que temos. Essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Jonathan Edwards diz que houve um momento na sua história em que ele teve essa percepção do selo do Espírito na sua vida. Olha como ele diz. Senti um ardor na alma, desejando ser, não sei como expressá-lo de outra maneira, esvaziado e aniquilado, jazer no pó para ser cheio unicamente de Cristo. Amá-lo com um amor santo e puro, confiar nele, viver apoiado nele, servi-lo, segui-lo, ser santificado perfeitamente, tornado puro com uma pureza divina e celestial. Isso aqui é linguagem de apaixonado, gente. Evangelho não permite burocratização da fé. Explico. Não dá para conhecer a Cristo e ser selado pelo Espírito e viver de modo morno. Tanto não dá que quando isso acontece, Jesus repreende. Em uma das cartas ao Apocalipse, Jesus está dizendo o quê? Vocês não são quentes, vocês não são frios. Eu preferiria que fossem ou quentes ou frios. Tem todo um contexto lá que não dá para explicar agora. Mas preferia que fosse uma coisa ou outra. Mas porque vocês são mornos, estou a ponto de vomitar-lhes da minha boca. O que a gente vomita? É aquilo que o corpo expele. O que o corpo expele? É aquilo que faz mal. O que Jesus está dizendo para uma igreja, veja o quão forte é isso, é vocês me dão nojo. Linguagem fortíssima de Jesus. Ele está dizendo, vocês me fazem tão mal que eu estou a ponto de lhes botar para fora. Porque o evangelho que vocês dizem viver não é o evangelho verdadeiro. Essa letargia não é condizente, não é coerente com o Evangelho de Jesus Cristo. Por outro lado, somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança. Então, se por um lado essa palavra parece pesada, por outro, o que o Paulo está dizendo é o seguinte, gente, vocês são salvos, vocês são escolhidos, vocês são dele, não se preocupem, a salvação de vocês está garantida. Diego, uma vez salvo, salvo para sempre, eu afirmaria, se salvo de verdade, sim. Porque se sua salvação depende de você, então dá para perder. Mas se depende dele, aí não dá para perder, porque ele não falha. E aí a nossa mente é tão cartesiana, é tão racional, é tão segmentada, a gente não consegue expressar narrativa. Aí quando eu falo uma vez salvo, salvo para sempre, qual é a objeção que alguém vai fazer? Mas Diego, se você pregar essa mensagem da graça e que não dá para perder a salvação, o povo vai esculhambar com tudo. Então não vai, porque quem é salvo entendeu que recebeu um presente que não merecia e não vai cometer a afronta de se rebelar diante daquele que o escolheu antes da fundação do mundo, que o comissionou, que o redimiu com preço de sangue e que prometeu uma herança eterna
cuja qual, sem Cristo Jesus, jamais seria obtida. Mas, Diego, eu já conheci gente que conheceu o Evangelho, experimentou a Cristo e se afastou. Só há duas alternativas, não há uma terceira. Ou essa pessoa, como o Renato estava falando semana passada, tal como Paulo está recalcitrando contra o aguilhão, a figura de um boi que tenta ir contra aquela ferramenta, aquela viga de madeira, e ele vai dar murro em ponta de faca, no nosso provérbio contemporâneo. Ou é um cara que está dando murro em ponta de faca, porque ele sabe que é de Jesus, e ele vai viver... Olha a graça de Deus na vida de um desviado, vou usar essa expressão, é que o sujeito nunca vai conseguir pecar em paz. Não vai. Ele tanto é de Deus que ele vai tentar viver uma vida desgraçada, miserável, e nem pecar em paz ele vai conseguir mais, porque ele não é dali. Então essa é a primeira opção. Ele está afastado porque é um rebelde, mas ele vai voltar. A segunda opção é que ele nunca foi salvo. Por quê? Aquele que tem a consciência dessa história que eu contei, que Paulo conta, de tudo que Deus fez e de tudo que Deus está fazendo, aquele que tem essa consciência, vai olhar para Deus e dizer: Deus, obrigado porque eu não mereço. E vai perguntar: como eu posso retribuir? Não pagar, porque eu sei que eu não posso, mas como eu posso retribuir o que o Senhor fez por mim? É como a mulher pecadora que derrama aquele perfume puro aos pés de Jesus, diante de um religioso que olha aquilo com estranheza, e Jesus olha para ele e fala: quem sabe que foi perdoado de muita coisa, ama muito. Meu amigo, eu sei quem eu sou. Eu sei a maldade que habita em mim. Eu sei os desejos perversos que tentam povoar minha mente. Eu sei o quão maligno eu sou na natureza. E eu sei que se não fosse Cristo na minha vida, eu não teria o mínimo de chance de fazer um ato só de bondade. Como que eu não posso me prostrar aos pés de um Deus como esse e dizer: muito obrigado, como é que eu posso te servir? É disso que a gente está falando. É afeto. E aí o que o Paulo vai dizer? A garantia da nossa herança, versículo 14, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Paulo volta para a história. Essa história, pode colocar de novo lá, de criação, queda, missão através de Israel, Cristo Jesus como clímax da história, missão através da igreja, terminando o quê? Na restauração de todas as coisas, a nova Jerusalém. A vinda de Cristo, seu reino, sobre tudo e sobre todos, onde a palavra de Deus diz que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. É para isso que a história aponta. E Paulo está dizendo que nós aguardamos essa herança, que é a redenção plena daqueles que pertencem a Deus. Ele está dizendo: nós pertencemos a Ele. Isso também é linguagem de afeto. Porque não está falando de um sentimento de posse como quem possui uma coisa, mas está falando de um sentimento de posse afetuosamente num aspecto relacional. Você não chega na sua casa e você vê seu carro e você diz: esse carro pertence a mim, que carro lindo. Aí você beija o carro, você tira foto com o carro. Tem gente que tira foto com o carro, mas isso é outra coisa. Meu sogro, por exemplo, ele tinha assim acho que era uma Paraty 94. Aí quando a gente ia tirar foto de família, ele falava: não, vamos tirar a foto aqui do lado do carro. Uma Paraty Vinho 94. Mas não é assim, é agora, tem uns 3 anos. Doido pela Paraty 94 Vinho. Aí tirava a foto da família do lado do carro. E falava: não, peraí, pega a placa. Eu não entendia qual era a lógica da placa. Aí ele um dia falou: vamos trocar de carro. Legal. Aí a minha sogra, ficou feliz. De uma Paraty 94, vai que ele pega alguma coisa melhor. Aí ele pegou tipo uma Belina 80 e pouco. Então ele falou: não, porque a Belina me serve igual, ainda sobra um dinheiro.
Minha sogra ficou doida e fez ele comprar outro carro. Não é disso não é nesse aspecto de pertencimento que eu estou falando. Mas é de você chegar em casa, depois de um dia duro de trabalho, na figura do marido, quem sabe, mas vice-versa, você chegar em casa e você dar um beijo na sua esposa. É você chegar em casa e seus filhos virem correndo e te agarrar na perna. É você saber que eles são teu e você é deles. A linguagem de Paulo é essa: nós pertencemos a Deus. Não numa posse como alguém que domina sobre o outro, que escraviza o outro, mas uma relação de pertencimento mútuo baseado no amor. Nós pertencemos a Ele, nós somos seus filhos. E qual o resultado, meus irmãos? De nós conhecermos essa grande história. De que Ele veio, de que nós nos rebelamos contra Ele, de que Ele nos envia em missão através do povo de Israel, de que Ele traz Cristo como clímax da história, que Ele envia esse povo novamente agora a partir da configuração da igreja, com a promessa de que um dia Ele há de voltar e restaurar a ordem ao caos. Qual é a consequência de tudo isso? O versículo 14 nos diz: vivermos para o louvor da sua glória. Quando nós temos consciência dessa grande história, que N.T. Wright diz que essa história que eu acabei de contar, que o Paulo acabou de contar, essa história é o Evangelho. Ela é a fé cristã. Porque o Evangelho não começa em Jesus. O Evangelho começa em um Deus que planeja todas as suas coisas e coloca em ação esse plano. E o propósito de Deus, agora falando da igreja, é o propósito para um povo, porque lembre-se aquilo que eu falei no início, temos que entender de onde Paulo fala e para onde Paulo fala. Paulo fala a uma igreja. E preste atenção nisso que é muito importante. Embora o Evangelho nos afete individualmente e tenhamos responsabilidades individuais, ninguém nega isso. Quando nós falamos da missão de Deus, a gente está falando de povo. Então, sabe como é que essa cidade vai ser afetada positivamente em prol do Evangelho? Não é quando 1, ou 2, ou 3 de nós, como indivíduos, nos tornarmos aquilo que comumente a gente chama, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Como um referencial distante daquilo que eu nunca vou ser. Não, preste atenção nisso. O plano de Deus sempre foi e sempre será um povo transformado pelo Evangelho em missão em favor da humanidade. Como a cidade de Campo Mourão será afetada profundamente pelo Evangelho? Quando 2 ou 3 de nós decidirmos, por assim, viver o Evangelho? Não. Quando todos nós, como povo e comunidade, demonstrarmos ao mundo o que significa ter um relacionamento com Deus, quais transformações isso propõe na nossa vida e como isso afeta o nosso testemunho em todas as esferas da vida. A gente não está falando só de culto. A gente está falando de vida. A gente está falando de relações de trabalho. Como conhecer a Deus afeta minhas relações de trabalho. Como conhecer a Deus afeta minhas amizades. Como conhecer a Deus me faz tratar minha esposa melhor. Ou meu marido melhor. Ou educar meus filhos para serem discípulos de Jesus, não apenas bem-sucedidos. Como tudo na minha vida agora é afetado pela consciência de que Deus está escrevendo uma história e eu faço parte da história que Deus está escrevendo, porque eu tenho um papel nessa história que Ele está escrevendo, para o louvor da sua glória. Há um princípio de pregação que é: você nunca dá bons exemplos usando a si mesmo e sua família como um bom exemplo. Eu vou quebrar isso agora, mas só porque eu acho, não por vaidade, mas porque eu acho que é uma boa percepção daquilo que a gente está falando. Hoje nós fomos convidados a um almoço, alguns irmãos também estavam lá. Um almoço, um aniversário. E só para você entender, algumas semanas atrás, minha esposa estava saindo de uma farmácia e ela encostou no carro, num outro carro. Não foi nenhum dano assim gigante, mas encostou, teve alguma coisa ali. Só que não tinha ninguém dentro do carro. O que a Aline fez?
A Aline fez o óbvio, o que toda pessoa, não apenas correta, mas todo cristão faria. Ela desceu do carro, olhou se tinha alguém, não tinha ninguém. Ela entrou dentro da farmácia, ela falou, dono do carro tal. Ninguém respondeu, alguém falou, não, vai embora, ninguém viu. Ela falou, não, preciso achar o dono do carro. A dona do carro veio, ela falou, o que aconteceu? Ela ficou um pouco nervosa com ela, num primeiro momento. Ela falou, olha, eu estava saindo, encostei no seu carro. Nossa, mas e agora? Como é que vai ficar isso? Ela falou, não, calma. Anota o telefone do meu marido, pede para o seu marido falar com o meu marido, a Aline disse, e qualquer ônus financeiro que você tenha, a gente vai arcar com isso. A moça falou, ok. O rapaz me escreveu na semana seguinte, muito educado, muito querido, falou, opa, tudo bem, então, parece que nossas mulheres tiveram um probleminha ali e tal, e queria saber como que a gente pode resolver. Eu falei, cara, eu estou indo viajar amanhã. Eu falei, mas obrigado por ter entrado em contato e vamos resolver sim, se não tiver urgência. Ele falou, não, tranquilo. Viajei, voltei, meu celular deu problema. Troquei de celular, resumindo a história, não achei o número do cara mais. Hoje estávamos num almoço. A Aline virou e falou, amor, eu acho que aquela moça é a moça que eu bati no carro dela. Veja só, eu tinha acabado de fazer uma oração pelo aniversariante. De modo que agora, naquele ambiente, todos sabiam quem eu era. E não estou falando de ser pastor, estou falando de ser cristão. Eu falei, vamos lá falar com ela. Nós levantamos, a Aline meio acanhada falou, moça, você é? Ela falou, sou. Ela falou, moça do céu, meu marido perdeu, eu estava do lado, perdeu o número e tal. Ela falou, não tem problema, meu marido está ali. Fui lá, conversei com ele, sujeito incrível. Sabia quem eu era. Sabia que eu era pastor dessa igreja. Sabia que eu representava, indiscutivelmente, uma comunidade. E, como disse o Newton, mais importante do que representar Calvary Campo, sabia que eu representava Cristo, que é muita responsabilidade, muito maior do que representar Calvary Campo. Ele também é cristão, inclusive ele já foi em evento nosso do Help. Ele falou, eu fui no Help lá, em 2016. Para encurtar a história, tivemos uma conversa incrível. E aí essa moça vira para a Aline e fala, olha, eu queria te parabenizar. A Aline falou, por quê? Ela falou, porque no mundo que a gente vive hoje, você gerou um testemunho incrível. Você esperar, você me procurar, e agora novamente vocês nos procurarem depois de ter perdido o contato, isso é um testemunho, olha a expressão, em favor do nome de Cristo. Isso é algo tão pequeno, porque na mente da minha esposa nem passa a opção de uma outra possibilidade, de sair correndo, por exemplo. Mas isso é tão pequeno, mas mostra que em cada esfera da nossa vida nós vivemos para o louvor da sua glória. Nós somos o povo que carrega o nome de Jesus Cristo. Portanto, quando a gente chega diante do texto bíblico, não apenas esse, mas qualquer um, qualquer passagem, que nós não apenas pensemos o que o texto está dizendo, mas o que o texto quer gerar em mim. O que essa palavra quer gerar em mim e em você essa noite? Sabe por que isso é importante? Porque se você entender isso como apenas mais uma lição, como apenas mais um conceito, como um bom sermão ou um mau sermão, como um sermão que o pastor falou demais ou falou de menos, geralmente fala demais, no caso eu falo demais às vezes. Se você está analisando um sermão baseado no que você gostou e no que você gostou, sua vida cristã, eu ouso dizer, vai ser apática e letárgica. Mas se você ouvir a palavra de Deus e todas as vezes se perguntar o que Deus quer fazer em mim através desse texto, nós abandonamos a conceitualidade tão somente e adotamos a prática do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, o que você precisa abandonar hoje para viver para a glória de Deus? Ou, o que você precisa começar a fazer hoje para viver para a glória de Deus? Porque talvez para alguns de nós, algumas posturas, atitudes têm nos segurado de modo a não gerarmos um testemunho pleno para a glória de Deus. Então a gente tem que abandonar. Às vezes é pecado. Às vezes são posturas incoerentes. Mas para outros, não.
Para outros não é o que a gente está fazendo, mas é o que a gente está deixando de fazer. Repito aquelas 3 perguntas. Como você gasta seu tempo, seu dinheiro e sua energia? Só essas 3 coisas vão te dar indicadores fortíssimos se o reino de Deus é prioridade na sua vida e se você de fato tem vivido plenamente para a glória de Deus. Porque às vezes a nossa fala não condiz com a nossa prática. Tudo isso motivado por uma história de um Deus que nos escolheu, nos amou, nos predestinou como filhos, nos perdoou em Jesus, nos deu seu Espírito para nos capacitar ao cumprimento dessa missão de viver para a glória dele, para o louvor da sua glória. E o que é o louvor da sua glória? É a nossa resposta a Deus por quem ele é e por aquilo que ele tem feito na história. Louvor é resposta. E eu, encerrando, eu ouvi outro dia uma expressão, que uma boa ilustração para esse texto. É a figura de uma parteira. Nós somos como parteiras. Parteira não gera vida. Parteira não tem capacidade, ou não é ela que carrega o bebê, mas ela é uma facilitadora à vida. Nós, seres humanos, não temos poder nenhum para fazer alguém nascer de novo, mas nós somos facilitadores dessa caminhada. E quando a gente vê alguém nascendo de novo diante dos nossos olhos, e a gente carrega pelo braço, ali nós entendemos que nós cumprimos a nossa missão. Não fomos nós que geramos. Não fomos nós que pela nossa capacidade ou potencialidade, fizemos nascer. Mas nós somos aqueles que compreendem-se como agentes da história que Deus está escrevendo, que possui uma missão de sermos facilitadores de novas vidas. Daqueles que passam, então, a conhecer Jesus Cristo. Viver para a glória de Deus é repetir o que Deus fazia em Jesus. É por isso que Jesus olha aos seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como Cristo viveu e gerou testemunho do Pai, em missão, assim também cabe a nós, a igreja, que enxerga a restauração de todas as coisas, viver para o louvor da glória de Deus em todas as esferas da vida. Amém? Que Deus nos ajude a responder a quem Ele é e ao que Ele tem feito através da história. Vamos orar.